amigos, tudo bem? Mariana Burato aqui da Interativa Educação e Engenharia e hoje vim dar uma dica de livro para vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro muito, mas muito interessante. Vou fazer uma pequena resenha aqui sobre ele para vocês. Antes, claro, de falar sobre o livro, fazer o meu convite, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações também. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Só dá uma olhada, uma revisada aí nas notificações, porque algumas pessoas inscritas não estão recebendo todas as notificações aqui do canal, né? Então vocês não conseguem receber sempre que tem live, sempre tem conteúdo novo, enfim, certo? Então aqui a gente fala temos conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional, de engenheiros, educação e engenharia, mentorias, enfim, certo? Se você se interessa por esse tema, temos várias, aqui você vai encontrar também várias playlists, né, aqui no canal também, pode ficar à vontade. E na descrição do vídeo tem alguns links aí para os nossos treinamentos, nossos cursos, e-book gratuito, grupo no Telegram, grupo no WhatsApp. Fiquem sempre muito à vontade, certo? E claro, se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aqui. Gente, eu vejo todos os comentários, às vezes eu só demoro um pouquinho para responder, tá bom? Então vamos lá. Feito aqui meus convites para vocês, eu vou falar sobre esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se vocês já tinham visto esse livro. Ele é um livro antigo, a primeira edição dele é de 1937, início do século XX, tá? Eu tô lendo, essa aqui é uma versão que é a 52ª edição de 2012. Eu já tenho esse livro há um tempão, tá? Ele não é um livro recente. Eu já tinha comprado ele há muito tempo atrás e tinha lido ele, só que ele é um livro que às vezes ele se torna um pouquinho cansativo, tá? Mas eu estava estudando, eu peguei para estudar esse livro agora em março, então eu estou num projeto de ler um livro por mês. Sim, um livro por mês durante esse ano. Vocês vão ver, por exemplo, ó, que aqui eu faço anotações no livro, porque eu falei assim, eu vou estudar esse livro aqui, porque esse livro aqui é interessante, né? Esse livro pode ser bacana. E aí ele já começa falando, então é um livro de 1937, tem 84 anos. Algumas referências do livro são, tipo, a de carta. É muito século XX isso, né? Então, enfim. Mas ele dá umas sacadas legais. Ele divide o livro em 4 partes, tá? Desde técnicas fundamentais para lidar com pessoas, maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, como conquistar pessoas, né, a pensarem do seu modo. Eu tô aqui com a minha resenha feita aqui, né? E ele fala também de como mudar as pessoas sem ofendê-las, né? E o que a gente pode tirar aqui desse livro, e uma leitura que eu recomendo fortemente para vocês, viu, gente? Olha, muito bom. Principalmente para gente que lida com pessoas, né? E embora a gente acha, né? Fala assim, nosso trabalho de engenheiro, eu não lido com pessoas, o negócio é projetar, não sei o que. Não, gente, é engenharia social e é de gente para gente. É muito legal a gente ler esse livro, tá? Então, o que acontece? O que ele fala dessas técnicas, né? É sempre a favor, ele vai falando o livro todo, chega algumas partes que é um pouco cansativo, que você fala, nossa, ele está repetindo isso de novo, né? Nossa, mas ele só está reforçando alguns conceitos, na verdade, que ele traz, né? Então, por exemplo, quando a gente vai se comunicar com alguém, a gente vai sempre pensar naquilo que o outro está querendo, né? Então, pensando em ser uma pessoa agradável, tá? E tem algumas partes aqui, que eu vou até deixar mais à mão, aqui algumas partes que eu achei que são mais importantes, assim, porque eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal, tá? Então, como eu já tinha lido anteriormente, mas eu só, tipo, li, assim, rapidão, e eu acho que eu nem terminei o livro também, tava numa outra pegada, uma outra época, né, gente? Então, agora parece que ampliou aqui um pouquinho mais, né? Então, ele começa falando que as pessoas, elas não são lógicas, as pessoas são emotivas e elas são suscetíveis ao orgulho e à vaidade,
né? Então, a gente precisa se lembrar disso sempre que a gente vai se relacionar com outras pessoas, né? A gente não é bicho, não é animal, não é robô, né? Nós somos suscetíveis aí aos nossos orgulhos e às nossas vaidades. Então, tudo que vai ferir o meu orgulho, né? Tudo que vai ferir a minha vaidade e o meu orgulho é um ponto negativo. Ou seja, quando a gente vai se relacionar com o outro, se eu levo isso em consideração, né, de não ferir o outro, de não ferir o outro, o orgulho do outro, a vaidade, enfim, eu já tenho alguns pontinhos positivos, digamos assim, tá? Então, não criticar, não condenar, não se queixar também, né, não se queixar de nada. Esses são pontos que são fundamentais. Porque quando você vai criticar uma pessoa, você coloca ela na defensiva. E quando a gente está na defensiva, a gente só quer se defender, né? Nossa, que ótimo isso. Nossa, ficou ótimo, né, gente? Ai, Mariana. Enfim. Então, quando a gente está na defensiva, a gente não está raciocinando. Então, a gente já também vai atacar, né? Então a gente vai se defender ali atacando. Então eu achei isso que é muito interessante. Ele já começa, tá na primeira parte dele ali, né? De técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E eu achei essa parte muito interessante, né? Da gente ficar na defensiva. Na segunda parte, né? Ele fala 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Claro, né, gente? Ele tá tratando como um manual, ele traz algumas. Esse livro surgiu de um treinamento que ele fez, de vários treinamentos que ele fazia. Então, ele traz alguns causos ali da época, né, de pessoas ali da época que que aplicam essas técnicas que foram vistas durante o treinamento, e aí ele conta no livro. Então, por exemplo, de você ser verdadeiramente interessado no outro, né? Porque as pessoas percebem quando não é genuíno, gente. As pessoas percebem quando só tem interesse. É muito louco isso. Isso eu não precisava nem ter lido o livro, né? Isso aí a gente já sabia, porque a gente sabe quando uma pessoa está sendo interesseira, né? Fala de sorrir sempre, né? Que o sorriso causa sempre uma boa impressão, né? Lembrar do nome das pessoas. Essa é a parte, por exemplo, que eu peco um pouco, porque eu não lembro o nome de todo mundo, né? Mas eu tenho tentado aqui, né, gente? Porque não é fácil lembrar o nome de todo mundo, principalmente quando a gente é professora, viu? Olha, vou te falar, não é fácil. Alguns a gente lembra, outros não, né? Ser um bom ouvinte, ou seja, ser genuinamente interessado na outra pessoa, né? Porque, às vezes, pessoal, a gente tá conversando com alguém e aquele assunto não interessa nada. Inclusive, ele traz um caso dessa forma muito legal. E aí era um exemplo que era, por exemplo, a pessoa gostava de barco, né? Era algo do gênero. E assim, o Dale mesmo, ele tava conversando com uma pessoa que gostava muito de barco e ele não gostava. E ele ficou horas conversando com a pessoa de barco, só ouvindo o que essa pessoa tinha a falar, né? E aí no final, depois, essa pessoa que falou e tal, foi falar dele para um terceiro e falou, gente, como que pessoa agradável ali, né, de tratar e tudo mais. E mesmo, tipo, o cara ficou lá conversando, mesmo sem ter interesse, sabe? Ou seja, fazer a pessoa se sentir importante, né? E, nossa, gente, como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Essa parte de ouvir, eu fico bem tranquila em relação a mim, e é legal porque a gente vai percebendo alguns pontos que sempre, quando vocês estiverem lendo um livro, tá? Principalmente esse livro aqui que eu usei como estudo, e com certeza eu vou estudar ele em outras épocas também, a gente vai percebendo o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem, onde a gente falha, onde a gente não falha. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade com essa parte de ouvir as pessoas. Isso desde mais nova, sabe? Então, essa parte aí fica um pouquinho mais tranquila, mas tem outras que não. Então, é legal, sabe? A gente ir se pautando nisso. Até percebendo algumas coisas, né? Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que só fala dela mesma. Ninguém. Vocês podem perceber isso, né? Então, as pessoas não gostam, né? Elas gostam de se sentir importantes. Esse é um ponto também que ele fala várias vezes no livro, né? Que a gente precisa deixar o outro se sentir importante, né? Então, para isso, a gente precisa ouvir esse outro, lembrar o nome dele, enfim, essa coisa toda,
né? Evitar discussão, lá na terceira parte que ele vai falar assim, como fazer as pessoas pensarem do seu modo, que eu particularmente acho muito difícil, né? É muito difícil a gente fazer uma pessoa pensar do mesmo modo que a gente. O que a gente pode fazer é mostrar o nosso ponto de vista, né? Porque afinal somos pessoas diferentes, tivemos educação diferente, um crescimento, um desenvolvimento totalmente diferente, vivemos em meios diferentes, né? Então o que a gente pode fazer é mostrar o nosso ponto de vista para essa pessoa e para ela, e ela decide se ela vai pensar ou não, né? Do mesmo modo, se a gente vai conseguir ali ter uma mudança no pensamento. Né? Então, ele fala que evitar a todo custo as discussões, né? A única maneira de ganhar uma discussão é evitando, ou seja, sempre que existe uma discussão, não tem alguém que ganha. Não existe isso. Né? Isso eu achei bem interessante, porque eu parto desse princípio também, que não existe, né, alguém que ganha. Né? De ser diplomático, não falar exatamente que o outro está errado, né? Porque quando você fala assim que uma pessoa, e isso, gente, vale, nossa, para tudo na vida, né? Porque quando você fala que o outro tá errado, automaticamente você fala assim, olha, você tá errado. Então, você fala o quê? Eu sou mais inteligente que você, porque você está errado. Né? Então ele fala dessa questão da diplomacia. E é verdade, né, gente? Imagina, se eu porque a gente pode falar tudo dependendo da forma como a gente fala, né? Mas quando você fala assim, nossa, você não sabe nada, você já chamou a pessoa de burra ali, pronto, ela já vai criar um mecanismo de defesa ali, tá certo? Então ele fala de evitar essa discussão, de evitar a discussão e de evitar chamar a outra pessoa, né, dizer que a outra pessoa tá errada, enfim, a todo custo, né? Falar de você mesmo, dos seus feitos só quando for solicitado, que nem eu comentei com vocês, né? Ninguém gosta de ficar falando, de estar do lado de uma pessoa que só fala dela, né? O tempo todo, tudo é ela, tudo gira ao redor dela, tudo ao redor. Né? É desgastante isso, vamos combinar? Enfim, e aí ele fala também que eu achei muito legal, que isso é uma coisa que eu já estava refletindo há muito tempo, né? Tá todo mundo interessado nos seus rolês. Gente, a verdade é essa, né? Tá todo mundo interessado nas suas próprias coisas, não tem jeito. Eu estou interessado, eu tenho os meus interesses, cada um de vocês que estão me assistindo também tem um interesse de vocês, né? E quando a gente vai se comunicar, conviver em sociedade, está todo mundo, a bem da verdade, interessado nos seus rolês, né? Então, tentar compreender o ponto de vista do outro se torna importante. Por quê? Porque se eu consigo entender, compreender por que o outro está agindo de determinada forma, por que faz o que faz, né, como faz, enfim, se eu compreendo aquilo e respeito, claro, né, eu já ganho alguns pontos aí em relação a isso, sabe? Eu não fico julgando. Por quê? Porque eu não vou criticar, eu não vou julgar, enfim, é uma escolha da pessoa, tá certo? A gente também não é dono do saber absoluto, né? E a gente não dá pra ficar julgando as pessoas, né, gente? A gente não é orixá encarnado, né? Também. Enfim. E aí depois ele fala dessa questão de mudar as pessoas, né, sem ofendê-las e tal. E é muito aquela coisa da teoria do bate-alisa, sabe? Você começa com um elogio sincero, dá uma palmada, né, bate um pouquinho, depois volta a alisar também, faz um elogio, né, que seja sincero, enfim, fazer perguntas ao invés de dar ordens. Essa última parte, ela vai muito de acordo, muito assim, muito direto, muito na linha da liderança. Né? Então, quando você faz sugestão, quando você vai liderar, quando você vai pedir ao invés de ordenar alguma coisa e tudo mais. Porque o interessante aqui é que um bom líder, né? E aí ele traz isso usando uma outra frase, mas alguns livros de liderança falam dessa forma. A questão do líder é assim: você lidera de forma que o outro vai se sentir satisfeito, ele vai querer fazer aquilo que você quer que ele faça, entendeu? Então, por isso que a liderança ela é tão difícil. Algumas pessoas têm muito mais facilidade, outras pessoas não têm, mas podem desenvolver, né? Mas a questão da liderança é isso mesmo, sabe? A pessoa que vai fazer, você quer que a pessoa faça algo, você tem que fazer de um jeito, né? Se comunicar de uma forma que ela faça exatamente aquilo que você quer que ela faça, né? Essa seria um dos
uma das questões aí, dos princípios, entre aspas, de liderança. E ele traz isso como se as pessoas estão se sentindo satisfeitas fazendo o que você quer, o que outra pessoa quer, certo? Então, assim, foi um vídeo, ficou até um pouquinho longo, gente, mas é que, assim, mano, tem muita coisa aqui, vocês não têm ideia. É uma leitura que eu recomendo, eu acho que a gente encontra PDF também, deve encontrar PDF na internet, né? Eu gosto muito de ler livros no papel, né, gente? Principalmente quando eu estou estudando o livro, por conta que eu vou fazendo essas anotações e tudo mais. Para mim foi muito bom e com certeza eu vou voltar a ler esse livro aí outras vezes também, que eu achei muito bacana. E livro é livro, né, gente? Aquela coisa, a gente faz as leituras e dependendo do momento de vida em que a gente está, a gente consegue absorver mais ou menos, a gente consegue finalizar aquela leitura ou não, no momento ali em que nós estamos. Certo? Eu queria saber se vocês já leram esse livro aqui, mais uma vez, ó, eu queria saber se vocês já leram esse livro aqui, o que é que vocês acharam, se vocês gostam quando eu trago resenha de livros aqui, que nem eu comentei com vocês, né, esse ano a minha meta é um livro por mês, né, vamos ver se eu consigo, tô firme e forte, vamos lá, né, gente. Mas, e aí se vocês têm também alguma indicação de leitura, fiquem sempre à vontade, tá? Vou pedir para você, se você chegou aqui até o final e não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, né? Por aqui a gente tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional também. Curte o vídeo, compartilha, né? Sempre que vocês curtem, compartilham, comentem, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele passa a disponibilizar para mais e para mais pessoas também. Certo, meus queridos? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.